A imagem de São Paulo antiga tem mudado bastante. Hoje, parte dos casarões e antigas residências foram abaixo para o surgimento de novas construções, o que não se refletiu necessariamente na verticalização que caracterizou as últimas décadas na cidade. E o Alto da Lapa, bairro que pertence à subprefeitura da Lapa, é um dos maiores exemplos disso. Classificado pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis como uma zona de valor B, assim como outras áreas nobres da capital como Aclimação, Cerqueira César, Alto de Santana e Paraíso, a região teve suas residências tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico em 2010. A justificativa foram os valores arquitetônicos, históricos ou culturais, já que o bairro teve sua concepção urbanística criada pelo arquiteto e urbanista inglês Barry Parker, com jardins internos, traçados sinuosos de ruas, muitas praças e intensa arborização. No ano de 1921, iniciou-se a construção dos bairros de Bela Aliança e Alto da Lapa, finalizado em 1929. Inicialmente foi desenvolvido para a população operária, porém acabou por atrair imigrantes bem-sucedidos financeiramente. Por conta desse tombamento, houve a conservação da horizontalidade do bairro, da preservação de seu traçado viário e das áreas verdes presentes, o que faz dali um dos locais mais caros para se ter uma casa no Brasil, já que a escassez desse tipo de construção em uma região central da cidade aumenta consideravelmente o metro quadrado dos terrenos. E foi aqui que gravamos o último episódio da Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha. Bem-vindas e bem-vindos à Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha que conversa com os maiores empreendedores e empresários da América Latina. O nosso convidado de hoje é uma referência no seu setor. Ele é fundador da maior organização por seguidores de esportes do Brasil. Seja bem-vindo, Bruno Bittencourt, o Play Hard. Exatamente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que vai ser uma conversa ótima, falar um pouquinho sobre o mercado que eu estou atuando aí há tantos anos. E é isso, um orgulho estar aqui. Legal, então Bruno, conta pra gente um pouco o início da sua trajetória, como que você entrou para o mercado de esportes, você era gamer, começou jogando. Sim, eu jogo desde muito novo, então eu era aquela criança em casa que ficava só no quarto, no computador, durante 10, 12 horas ali jogando, nos finais de semana. Claro que estudava, né, ia pra escola, tirava notas boas, mas eu adorava jogar no meu tempo livre e isso foi construindo a minha personalidade. Quando eu decidi começar a trabalhar, né, quando eu fui escolher meu curso, já estava tudo embasado nisso. Eu decidi escolher ciência da computação, porque meu sonho era fazer jogos também, então assim foi indo e consegui acertar, né, esse momento que o mercado começou a se desenvolver e crescer junto com ele. É interessante que você já pensou nisso na sua escolha universitária, né? Você já foi com esse pensamento, mas eu imagino que nessa época não era um mercado que é tão desenvolvido como é hoje. Como que foi para você lá atrás ter feito essa escolha? Como que foi a receptividade, por exemplo, dos seus colegas, da sua família? Eu lembro que no começo, quando eu estava na faculdade e aí estava estudando ciência da computação e eu comecei a produzir conteúdo na internet de jogos. Só que não era uma profissão muito comum naquela época, né? Então a receptividade dos meus pais, dos meus colegas, eles estranharam um pouco. Então meu pai vinha daquele mercado mais tradicional, era um professor universitário. E aí eu cheguei a comentar com ele, eu falei, pô, tá dando super certo o meu trabalho com games na internet, acho que eu vou parar de estudar, vou sair da faculdade. Aí a receptividade não foi muito boa. Nossa, eu imagino. Mas acabou que eu terminei a graduação, me formei, adorei, aprendi muito. E ele foi vendo também que, em paralelo, os meus esforços ali para empreender no mundo dos jogos estavam dando certo também. E hoje minha família é uma das minhas maiores fãs aí, apoiam muito o que a gente faz. Uhum. E ao longo dessa trajetória, o que te fez fazer essa virada de chave entre ser um gamer e estar estudando um pouco para isso, para você começar a olhar com um olhar de empreendedor para esse mundo? Desde muito novo, eu ia aproveitando algumas oportunidades e ia vendo que esse mercado era acho que um oceano assim inexplorado, porque eu reparava que todo mundo estava jogando ou conversando sobre jogos no meu círculo de amizade. Quando eu comecei a produzir efetivamente conteúdo para a internet, eu via que os números estavam crescendo exponencialmente ano a ano, de espectadores mesmo. Eu comecei a observar que estava ficando mais fácil para todo mundo jogar, porque quando eu comecei, era ideal jogar em um computador de última geração, que era um equipamento mais caro, mais de difícil acesso. Mas na medida que os anos foram passando, os jogos principais que eu comecei a ver atenção eram jogos mobile.
Então, abriu uma porta de entrada para muita gente se aproximar desse segmento de um jeito que eles não conseguiam antes. Eu fui tendo algumas oportunidades de entender como que a internet e o mundo digital poderia proporcionar oportunidades financeiras. Então, desde 13, 14 anos eu tinha blogs que já conseguia monetizar com conteúdo através de AdSense, isso há muito tempo. Depois, quando chegou o Orkut no Brasil, eu era um adolescente, um jovem muito tímido, eu não gostava de colocar fotos minhas na internet. Então, meu intuito assim, foi fazer páginas meio que padrão, sem ter uma imagem por trás, sem ter uma persona por trás. Então, eu tinha aquelas comunidades. Eu amo viajar, eu odeio acordar cedo. Eu era moderador e dono de alguma delas. Sim. Como eram muito famosas, tinha marcas já naquela época dispostas a anunciar nessas páginas e pagar por isso. E também rolava muito troca de comunidades. Eu tenho 2 comunidades menores, quero trocar por uma maior, você esperava uma boa oportunidade, fazer um trade ali de comunidades. Você fazia um trade de comunidade, Sim, você isso, monetizava em cima disso. Sim, isso com 15, 16 anos já conseguia. Eu lembro também que muitas vezes eu ajudei meus colegas a evoluir nos jogos, a instalar jogos que eram mais difíceis de serem instalados. E eu cobrava por isso desde muito novo. Então eu fui vendo essas pequenas oportunidades, isso foi construindo um pouco do meu pensamento de que sim, é possível eu ganhar um dinheiro com coisas que eu amo fazer. E isso foi evoluindo ao longo dos anos até chegar hoje, onde a gente está aí. E aí, qual que foi o seu ponto de virada para você profissionalizar isso, né? Você já estava tendo, que você saiu do trade de comunidade do Orkut para outras iniciativas, até o momento em que você falou, não, aqui tem uma oportunidade de eu construir a minha empresa em torno desse serviço. Sim, enquanto eu estava na graduação, eu comecei meus canais no YouTube, que aí sim eu trouxe a minha personalidade para explicar sobre os jogos mobile ali, e eu peguei a ascensão e a explosão inicial dos games mobile dentro da indústria de games, que foi uma ascensão estratosférica, assim. E olhando para isso, eu cheguei a me tornar um dos maiores influenciadores de games do Brasil. Tenho mais de 20 milhões de seguidores acumulados nas redes. Então, essas oportunidades começaram a me mostrar que sim, estava crescendo, que mesmo enquanto eu estava na minha faculdade, na graduação, vendo veteranos e pessoas que trabalhavam na área, saindo com o primeiro emprego e conseguindo alguns salários, o que eu estava conseguindo faturar sendo um criador de conteúdo e explicando para o pessoal como melhorar nos games já era muito mais. Quando você cria a Loud, que é muito comum, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, a gente comparar a Loud com um time de futebol, por exemplo, né? Então, se você puder explicar um pouco como que surgiu a ideia da Loud e também para situar aí o nosso espectador dentro do mundo do futebol, por exemplo, que é um mundo que é mais comum, aí é mais conhecido, como que a Loud se encaixaria nesse universo de esportes? Não, com certeza. Quando eu estava trabalhando com os games mobile, eu comecei a reparar uma ascensão no competitivo dos jogos. O que é isso? Os melhores jogadores se tornavam tão bons ao ponto de que o público que jogava aquele jogo queriam ver eles competir entre si para ver quem que era o melhor do Brasil, o melhor do mundo. E isso começou a se tornar uma indústria muito impactante. Eu olhava para a China, alguns mercados que já estavam mais avançados, e eu via torneios acontecendo com premiações milionárias, de milhões de dólares. Eu olhava para isso e falava, nossa, essa é uma indústria que realmente pode crescer muito. Porém, tinha um problema que eu não era um dos melhores jogadores. Eu sempre fui aquele cara que joga mais casualmente. Eu queria mostrar um entretenimento para o público. Eu não queria ensinar eles a ser o melhor do mundo, porque exige tanto talento, dedicação, esforço. Na época eu não tinha. Mas vendo isso, eu comecei a entender como uma oportunidade de entrar e construir um negócio bem mais escalável do que apenas eu como produtor de conteúdo e que também não depende da minha imagem, da minha cara, da minha voz a todo momento para crescer e evoluir. Foi aí que veio a ideia da Loud, mais ou menos uns 6, 7 anos depois que eu comecei a produzir conteúdo na internet. Comecei a Loud ali em 2019. Em 2019 que você viu essa oportunidade de alçar outros jogadores usando o que você estava carregando ali de bagagem nos últimos anos. Como que funciona a estrutura da Loud hoje? Sim, traçando paralelo até o que você perguntou sobre os esportes tradicionais, né, e como que funciona hoje, e como que a gente realmente entrou nisso, a Loud hoje, se você comparar com um Flamengo, por exemplo, o Flamengo ele tem o time de futebol, mas ele também tem o time de vôlei, outras modalidades que ele compete. A Loud, exato. A Loud não é diferente, porque os games são vários games. Alguns jogos são jogos de tiro, alguns jogos são jogos de estratégia, e a gente participa de algumas modalidades, a gente chama de modalidades. A maioria dos jogos que a gente participa são em time, em equipe, de 4 ou 5 jogadores,
E a gente compete nas principais ligas, nas ligas oficiais do Brasil. Assim como tem o Brasileirão, a Libertadores, que já é um campeonato um pouco maior com outras regiões, nos games também tem isso. Você disputa o campeonato brasileiro, se você consegue bem, classifica para os campeonatos internacionais. E as premiações vão aumentando, a dificuldade vai aumentando, porque você enfrenta as maiores seleções do mundo, né? Vamos dizer assim. Você falou de prêmios milionários na China, né? Qual que é uma faixa de valor que a gente tem aqui no Brasil para esses maiores campeonatos? No Brasil, a gente já tem campeonatos hoje que premiam entre 100 e 500 mil reais, mas a gente, ganhando esses campeonatos brasileiros, a gente consegue ir disputar os campeonatos mundiais, assim, que aí realmente a premiação vai para outro patamar. Tem alguns casos de jogadores da própria Loud que tiveram um ano competitivo muito bom, então um jogador de 17, 18 anos, que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, foi para o Internacional, ganhou, chegou até no Mundial e ganhou o Mundial. E só na participação da premiação que a gente divide com esses jogadores, ele chegou a faturar mais de 300 mil dólares em apenas um ano de competitivo. Então já é um mercado que, se você consegue performar e ser referência, igual os melhores jogadores de futebol hoje são, você já consegue monetizar de uma forma muito boa. E se você não for o maior jogador, digamos assim, né? Se você for um jogador de base, por exemplo, você também já consegue monetizar? Você já consegue ter uma renda mensal, por exemplo, jogando? Sim. Existe uma pesquisa que fala que a faixa salarial de jogadores de esportes do Brasil varia de 2,5 a 30 mil reais por mês só de pagamento fixo que as organizações, assim como a Loud, pagam para eles competirem. Fora premiações, patrocínios, publicidades que podem vir além disso. Mas existem algumas ligas internacionais que jogadores brasileiros vão e competem contra os times lá de fora, e aí os salários podem chegar a patamares de até 100 mil reais por mês, assim, facilmente. Nossa, e quais são os maiores mercados para esportes no mundo? Depende um pouco do jogo. A China é muito forte em algumas modalidades, Coreia, mas os Estados Unidos e Europa também se destacam em alguns gêneros específicos. Então as principais ligas ficam nessas regiões hoje. O Brasil é competitivo? O Brasil é muito competitivo em termos de talento em algumas modalidades. Então a gente tem jogadores muito bons que às vezes são exportados para organizações de fora que podem oferecer propostas maiores, têm mais acesso a capital e conseguem reter esses jogadores melhor. Porém, nos últimos anos está acontecendo uma virada, principalmente em alguns jogos como o Valorant. Por exemplo, a Loud conseguiu montar um time nessa modalidade, competir contra esses times lá de fora só com jogadores brasileiros. A gente tem um argentino, mas a gente fala que praticamente é brasileiro lá. Não, brasileiro. E a gente conseguiu vencer o Campeonato Mundial contra todos esses times que estão sempre importando nossos jogadores. Então é bem interessante de acompanhar o cenário, a galera gosta muito. A Loud hoje é uma marca de gaming lifestyle focada para a geração Z. Nosso objetivo principal é atuar em cima das verticais de interesse que essa geração engaja e construir uma relação próxima deles. Essas verticais de interesse podem ser esportes. Nosso principal departamento hoje é uma organização de esportes que compete em modalidades de games, mas a gente também trabalha com música, a gente tem atletas de skate, a gente produz conteúdo de futebol e a gente tem todo um ecossistema ali ao redor de tudo que a juventude gosta, né? Cultura de internet, redes sociais, a gente faz de tudo um pouco. Como é que vocês acham o próximo nicho para vocês entrarem? Dados, total análise de dados. É claro que tem aquele feeling de quem, tipo assim como eu, está na internet há 10 anos, mas é muita pesquisa. A gente quer entender o que o nosso público está consumindo, o que ele vai consumir nos próximos anos, o que o mundo está consumindo que vai chegar no Brasil, para a gente se posicionar da melhor forma e estar sempre conectado aos interesses deles. Então, se você fosse descrever, um torcedor ou uma pessoa que tem uma afinidade muito grande com a Loud, assim, você consegue colocar, através dessa sua análise de dados, mais ou menos o tipo de música que ela gosta, o tipo de jogos que ela gosta de jogar? Sim, como é um pouco amplo, assim, eu vou falar no geral, mas hoje a gente trabalha com um público que está entre 15 e 24 anos, maior parte da audiência. A gente não coloca se é homem ou mulher, até porque hoje, por incrível que pareça, a nossa base ela é bem diversa, 40% do público feminino em algumas redes sociais já, mas ele gosta de ouvir trap, ou ela, né, gosta de ouvir trap, que é um gênero que a gente trabalha muito em volta, lançamos músicas aí que já passam de 50 milhões de visualizações também. Gostam de esportes tradicionais, a gente vê o crescimento de skate, mas a grande predominância de futebol, e estão sempre engajando com cultura de internet, sejam fofocas, conteúdo lifestyle, influenciadores, blogueiras e tudo mais. É isso que a gente tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo para conseguir comunicar no momento certo com eles. É um modelo de negócios diferente do tradicional, do que a gente está acostumado a
a conversar e lidar, que acaba nichando em um setor, vocês estão nichando em um público-alvo, e vocês estão pegando todos os produtos e conteúdos que esse público-alvo está interessado. Como que vocês se mantêm fiel ao que a Loud representa como assim, o guarda-chuva da Loud enquanto vocês navegam por esses diferentes meios? É muito complicado porque hoje as coisas mudam muito rápido, né? Às vezes as pessoas, a gente vê os jovens que estão falando muito sobre uma coisa, amanhã já estão falando sobre outra. E as marcas que tentaram se manter fiéis e ter um posicionamento muito fixo dentro da área que a gente está atuando, que é geração Z, games e lifestyle, acabam ficando para trás, porque tudo muda. Você tem que saber se adaptar e rápido. A internet é um lugar de adaptar rápido. A própria Loud hoje atua como um time de futebol, onde o nosso uniforme já possui logo de vários patrocinadores. Hoje a gente trabalha com algumas das principais marcas aí do Brasil. No momento a nossa camisa tem tipo Itaú, Samsung, o Boticário, Mentos, TIM, tudo isso atualmente na nossa camisa como patrocinadores. Como que foi para você navegar através dos anos e ver esse interesse maior dessas grandes corporações pelos e-games? Você ainda vê um espaço para crescer? Essa história é muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar com internet, era muito difícil conseguir apoio de marcas e patrocinadores no segmento de games. Isso que eu fico imaginando. Ninguém entendia nada, eles tinham receio de como se comunicar com essa audiência. Algumas vezes eu ouvia e era comum que games era algo violento e poderia incentivar até de forma negativa as crianças, os jovens. Só que isso hoje em dia já caiu por terra. Existem vários estudos que provam que isso não é verdade e, pelo contrário, a audiência dos jogos, os jovens, a próxima geração, são os clientes potenciais que as marcas querem atingir agora, né? Eles são os tomadores de decisão do futuro. Eles muitas vezes são quem opina dentro das próprias casas para os pais e mães que perguntam, olha, pesquisa na internet aí o que eu devo comprar, que serviço que é o melhor. Então hoje estar conectado com quem é a referência dentro de casa e amanhã vai ser tomador de decisão é muito importante para as marcas. Eu peguei essa transição, eu estudei muito para isso, tanto na prática com os meus canais, sabendo comunicar com essa comunidade, entender a demanda deles, mas também do ponto de vista das marcas. Depois da minha graduação eu fiz conteúdos, estudei, fiz pós-graduação em marketing digital, realmente queria entender como que funciona para que essas marcas pudessem abraçar meu mercado e a gente pudesse levar isso para o próximo nível. E ver isso acontecer é muito gratificante. Ver que, 10 anos atrás eu falava com uma marca e ela dizia, cara, não quero entrar em games, não entendo sobre isso e acho que é perigoso. E hoje a gente consegue ser uma das principais verticais no planejamento de marketing do ano das maiores marcas do Brasil. Isso para mim é uma virada de chave, assim, é o legado que eu acho que eu deixo um pouco com o trabalho da Loud. Qual que é o investimento que um atleta que queira se profissionalizar em jogos mobile, por exemplo, qual que é o tamanho do investimento que ele precisa fazer nessa carreira? Vou falar dos jogadores que eu trabalhei na minha empresa que chegaram a disputar campeonatos mundiais e realmente são referência. Literalmente nenhum, assim. A maioria das pessoas hoje tem um celular, ou na família tem um celular. E todos esses celulares conseguem rodar os jogos principais competitivos. Essas pessoas precisam se dedicar muito, às vezes tempo é um fator limitante, porque você tem que ser melhor que todo mundo para se destacar. Mas, depois disso, se você consegue ser observado por uma organização como a Loud ou outras, pode ser chamado para disputar as ligas mais de base, né? A Série B, às vezes, Série C, e quem sabe chegar na liga principal, onde já existe também um salário bom, que dá para manter, ajudar a sua família. A gente tem muitos casos de trajetórias de sucesso na Loud que começaram só com esforço e um celular ali emprestado da mãe ou de algum amigo, e hoje são referências no mercado. Como que vocês acham esses jogadores? São várias maneiras, existem diversos jogos e alguns jogos têm maneiras mais específicas do que outros. Eu vou falar um pouco sobre o Free Fire, que foi esse jogo que foi mais difícil, porque ele começou do nada. Os outros jogos mais consolidados, a gente pode olhar outros times de base, campeonatos amadores e observar alguns jogadores. Mas o Free Fire não tinha nada. Então, basicamente, a gente começou a construir alguns eventos de comunidade para ver quem se destacava entre os jogadores que estavam ali jogando todos os dias. Quem era famoso só no boca a boca. E aí a gente foi testando eles a nível competitivo e começou o trabalho com quem performou melhor dentro de um time. E aí, como que é a organização dos atletas hoje? Quantos atletas vocês têm dentro da Loud? Então, hoje a gente tem 6 modalidades que a gente participa. Então, cada uma dessas tem entre 4 a 5 jogadores por equipe. E toda uma estrutura por trás disso também, desde psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, porque é um esporte de alta performance. A partir do momento que todo mundo já joga muito bem, fica o dia inteiro na frente do computador ou no celular jogando e chega a um nível muito bom, a gente precisa de ter outras variáveis que vão impactar na alta performance. Então envolve desde ter um coach
para ajudar a definir as melhores estratégias baseadas no adversário que você vai jogar. Um analista para entender como que o outro time se comporta e tentar fazer uma estratégia para superar eles. É um esporte muito estratégico. Diferente de alguns esportes tradicionais, o game é decidido no milésimo de segundo, no último detalhe ali, realmente no detalhe. Que a pessoa tem que ter todo um preparo, que nem você falou, até psicológico, físico. E é porque a gente está falando principalmente de adolescentes. Como que é lidar com isso, um esporte de alta performance, de muita pressão e que também tem uma visibilidade que outros esportes muitas vezes não têm, né? Você tá ali numa live, por exemplo, e você poder ser criticado naquele milésimo de segundo que você cometeu um erro. Esse é um dos principais desafios, para falar a verdade, porque esses jogadores de esportes eletrônicos, eles ficam muito famosos no digital. E aí as redes sociais deles começam a ficar cheias de pessoas que torcem por eles, mas às vezes quando ele performa mal, a galera também critica. Torcida é assim, esporte, paixão, acontece assim. O problema é que às vezes são jogadores de 15, 16 anos que nunca trabalharam antes e que nunca foram expostos para um público poder opinar sobre como é a performance dele ou não. Então isso pode comprometer muitas coisas se a gente não faz um trabalho legal na parte psicológica, nessa assessoria junto aos jogadores. Eu tenho uma bagagem já de anos na internet, eu fui crescendo e entendendo pouco a pouco como é que isso funciona. Parte do meu trabalho hoje é dar essa, quase que uma mentoria ali de como que as coisas funcionam para que os jogadores consigam lidar com isso. Impedir é muito complicado, a internet a gente sabe como é que é. Mas saber lidar e saber navegar com essas adversidades aí é a melhor maneira de um jogador que quer ser referência no Brasil e no mundo lidar, né? O público a gente sabe que está ali torcendo por ele, mas às vezes vai cobrar, desde que exista respeito e que a internet a gente sabe que vai se tornando um lugar mais tóxico, a gente tem que prevenir isso, mas no final do dia faz parte do trabalho deles. A internet é um lugar que a gente precisa se adaptar rápido e na Loud o que a gente tem que realmente construir é essa relação e esse senso de pertencimento e de comunidade de quem é fã da Loud. A gente acredita que assim a gente consegue levar nossa audiência para outros conteúdos, novas iniciativas que a gente lança dentro da empresa, mas claro que o que continua dando certo e o que eles amam realmente de paixão a gente mantém. A gente não deixa para trás algo que é importante para a nossa história. A gente tenta agregar novas iniciativas que eles vão seguir acompanhar junto com a gente. E quais são as iniciativas que vocês, em algum momento aí, perceberam que não cabiam mais na Loud e que aí você e outros sócios, né, criaram a Space Caps, que é a controladora da Loud, que tem outros tipos de serviços. Quando que vocês perceberam que vocês precisavam expandir o que a Loud já estava oferecendo? Na verdade, quando a gente começou a Loud, o mercado de esportes, principalmente de gaming, era muito amador e recente. Tava começando, estava nos estágios iniciais. A gente começou a ver muitas oportunidades de entender o mercado e se posicionar em várias esferas, desde agência, produção de conteúdo, mundos digitais, os conhecidos metaversos, e a gente foi testando de tudo. A gente conseguiu pegar muitos insights e embasamento até para lançar novas iniciativas na Loud, porque a gente estava na linha de frente de para onde que o mercado estava indo. A gente era realmente os disruptors dessa indústria, numa indústria que já é tão inovadora. E a gente acredita que com isso a Space Caps se torna uma empresa com uma inteligência tão grande nesse mercado que ela é capaz de construir o que a gente realmente acredita nos próximos 5 anos, a maior empresa de games da América Latina. Entendendo esse público, sabendo se comunicar com ele, as nuances culturais e como que a gente interage com eles, estando próximo das desenvolvedoras dos games, de tecnologia, a gente pode construir uma plataforma que oferece valor e uma maneira desse público, dessa base de 30 milhões de pessoas só no Brasil, que a gente tem hoje, usuários únicos, se conectarem e interagirem melhor na internet. Eu tô pensando aqui com todas essas coisas que você faz, né, a Space Caps, a Loud, dá pra ver na sua fala que você tá muito inteirado e, claro, toda a sua carreira foi voltada para chegar nesse espaço em que você tá, mas dentre todas essas atividades, qual que é o espaço do Bruno de atuação nos negócios, né, fora das suas empresas, onde que você tá trabalhando que não esteja especialmente relacionado com elas? Sim, é o que a gente estava comentando um pouco antes, né? Desde que eu comecei a me posicionar nesse mercado e realmente conseguir me tornar um pouco de referência, eu acabo sendo abordado para oportunidades até de investimento anjo em algumas startups. Eu adoro isso, tipo, fomentar o empreendedorismo, ver novos empreendedores chegando em mercados que fazem sentido para mim, como games, creator economy, tecnologia. Eu gosto muito, eu consigo opinar e desmistificar um pouco dessa comunidade que vão ser os clientes dessas empresas. Então, tenho participado
alguns cases legais assim que aconteceram nos últimos anos. Eu já invisto em mais de 15 empresas como anjo, fora da Loud, fora do ecossistema da Space Caps. Empresas essas que estão voltadas para essa economia criativa, para games, para essas áreas. Sim, a maioria delas totalmente. Por exemplo, a Winning, que é uma empresa brasileira do Rio de Janeiro, que ela usa tecnologia e dados para explicar para marcas ou creators quais são as tendências para ele produzir conteúdo, sejam campanhas ou conteúdo orgânico. Eu achei genial a ideia desde o dia 1, consegui entrar e investir nos caras há 4 anos. E agora ver o crescimento da empresa, clientes que eles têm hoje, como Meta, TikTok, Netflix, usando a ferramenta deles para ter mais inteligência de dados, é muito gratificante, assim. Oportunidades internacionais aconteceram também. Tem uma plataforma que chama Beacons, que é concorrente daquela Linktree, que você coloca vários links na sua bio, na sua rede social. Mas não só isso, eles querem fornecer várias outras ferramentas para criadores de conteúdo, como métodos de pagamento, venda direta de produtos e serviços, facilidade de emissão de invoices e faturas. Então, muita coisa que faz sentido para um cliente como eu, com o conhecimento e entendimento que eu tenho da Creator Economy. E você dorme? Não, a gente tenta, né, descansar um pouco, mas é complicado, é muita coisa acontecendo, mas eu gosto muito, nem parece que estou trabalhando, a verdade é essa. Eu faço exatamente a mesma coisa desde quando eu tinha 13, 14 anos e pretendo fazer pelos próximos 10. Bom, Bruno, a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria puxar o nosso quadro especial da 3ª temporada, o Momento Lembrança, em que você compartilha um objeto que você considera que foi importante ou que é importante para a sua carreira. Você trouxe esse colar aqui, queria que você me contasse um pouquinho por que você escolheu ele para compartilhar com a gente. O colar aqui é o logo da Loud, né? O pingente que é o símbolo, o logo da empresa que a gente começou. E para mim é muito importante eu poder vestir e acordar todo dia e olhar no espelho e tô com esse colar, porque representa que... Então, por mais que eu goste de games desde sempre, desde quando eu tinha 13, 14 anos até hoje, eu jogo bastante, quando eu vejo o logo da Loud, quando eu vejo o que a gente está fazendo, meio que mostra que, tipo, eu consegui sair lá do interior e hoje todo mundo que acompanha de alguma maneira games ou esportes eletrônicos bate o olho nesse logo, nesse símbolo e sabe o que é, sabe? Então, tipo, daqui pra frente eu quero que o mundo inteiro conheça esse logo, mas por enquanto isso daqui representa muito. Bruno, muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista. Desejo muito sucesso para você na sua carreira, muito sucesso para a Loud também e que a gente se veja mais vezes. Não, agradeço muito. Para mim é muito importante estar em lugares como esse. Como a gente conversou aqui, games há pouco tempo não era tão ouvido assim, né? E hoje ser um dos principais assuntos e pontos de discussão numa indústria tão forte como o mercado financeiro, com empresas tão importantes como a Bloomberg, assim, é sensacional para mim. Então, estar aqui já é um marco e eu agradeço muito o convite. Até a próxima.